Aqui na Rádio Bandeirantes, no Jornal Gente, vamos ter mais um bate-papo aqui que vai mexer com a sua memória afetiva, eu tenho certeza. Alguém da sua família sabe, você já leu, você já se informou de alguma forma a respeito da história das Copas do Mundo. E nós, no Bandeirantes Acontece, já entrevistamos mais de uma vez o autor de uma sequência de livros que traz detalhes que ninguém trouxe até hoje sobre a história das Copas do Mundo. Eu estou falando do Nelson Gonçalves da Silva Neto, mas pra gente ele é o Nelsinho Neto, que sempre nos atende com uma super gentileza. Tudo bem, Nelsinho? Como é que vai? Bom dia, Ronald. Obrigado pela ligação. Bom dia, Zaidan. Queria dar os parabéns pela nova premiação da CESP, mais uma, né, Zaidan? Vou deixar os parabéns para o senhor. Essa é a derradeira. Essa é a derradeira. Ô, Nelsinho, me fala uma coisa. Você está lançando o livro 1950, Brasil, a Copa do Maracanaço, e a gente lembra as memórias que vêm dessa Copa é o Maracanã lotado com 200 mil pessoas, o Brasil querendo o primeiro título e perdendo em casa para o Uruguai. Essa é a simbologia. Mas teve tanta coisa que permeou essa Copa do Mundo, e a gente está vindo de algumas semanas em que houve a confirmação de uma Copa do Mundo estranha que vai envolver América do Sul e Europa e diferentes países, a abertura num lugar, a sequência em outro, tudo mais tal. Aí depois, 2 semanas depois, vem um anúncio de uma Copa na Arábia Saudita. Uau! Surpreendendo absolutamente ninguém, né, que viria a acontecer essa Copa do Mundo na Arábia Saudita. Mas tudo que permeou o acontecimento da Copa aqui no Brasil em 1950, a gente fala, tem muita política hoje. Pô, mas tinha política na época também, né, Nelsinho? Porque a Copa veio para o Brasil, mas não era para vir para o Brasil. Se não tivesse havido o advento da guerra, muito provavelmente essa Copa teria sido realizada na Alemanha, né? Exatamente. Assim como tinha sido realizado por Mussolini em 1934 na Itália. Era uma propaganda da Alemanha que eles já tinham feito nos Jogos Olímpicos de 1936. E como é que se deu essa negociação e de que forma aconteceu o anúncio da Copa aqui no Brasil, nesse período que houve da negociação até o anúncio oficial com o advento da guerra? Então, Ronald, a Copa seria em 1938, quando terminou a Copa de 1938 na França. O Hitler ele já tinha a intenção de sediar, de replicar o que ele tinha feito nos Jogos Olímpicos de 1936 na Copa do Mundo da Alemanha em 1942. E assim, como havia uma reclamação da europeização da Copa, eles estiveram aqui na Argentina e no Brasil para dar uma satisfação. Se caso a Alemanha desistisse, que não seria o caso, a Copa seria realizada na Argentina. E justamente quando o Jules Rimet estava avaliando as candidaturas de Brasil e Argentina em 1939, ele estava exatamente no Rio de Janeiro quando a Alemanha nazista do Hitler invadiu a Polônia, eclodindo a Segunda Guerra Mundial. Então, passou a guerra, né, sem Copas do Mundo, de forma que destruiu praticamente toda a Europa. E a Argentina tinha os problemas dela aqui, que os jogadores estavam de greve, os campos não estavam em melhor estado, que quando chegou em 1948 para decidir onde seria uma nova Copa do Mundo, só o Brasil sustentou a candidatura, então não tinha uma competição. E se caso o Brasil também não tivesse condições de ceder, a Copa seria na Suíça, de 50, porque era a sede da FIFA e eles tinham que se responsabilizar pelo evento. Mas acabou ficando no Brasil, que o Brasil aceitou, sustentou a candidatura, mesmo depois de 9 anos, e aí só sobrou o Brasil para fazer a Copa, não tinha mais nenhuma outra opção. Nelson, a seleção brasileira em 50 era uma reunião de jogadores formidáveis. Alguns estão entre os melhores da história do futebol no mundo, como é o caso do Zizinho e o Ademir de Menezes. Eles estão entre os melhores da história do futebol mundial.
O Zizinho era um fenômeno. Você, obviamente, mergulhou nesse assunto. Aliás, você tem tratado cada Copa de uma maneira muito especial, maneira inédita. É como se fosse um cidadão na época relatando os fatos e mais do que isso, com informações inéditas. É um negócio fantástico. Então você sabe o que era o Zizinho, como a imprensa europeia, porque na época, pô, ninguém via ninguém. Para ver o cara tinha de ir no estádio. E eles ficaram encantados. Né? Que jogador é esse? E o Ademir, acho até que muito pouco valorizado pela crônica de esportes no Brasil. Você acha que dá uma fatalidade perder o jogo 2-1, o empate daria o título ao Brasil pelo regulamento da época, era um triangular ali. Mas você acha que houve algum fator externo que, de alguma maneira, pesou na atuação da seleção brasileira, em tomar aquela virada? Havia um otimismo que transcendeu o razoável, as pressões, inclusive, dos políticos, as sessões de fotos que já haviam acontecido e que estavam marcadas, a pressão do governo. Você acha que o exterior, de alguma maneira, afetou a atuação da seleção na final contra o Uruguai? Zaidan, então, é uma pressão geral, né? Uma pressão imposta pela imprensa, que já tinha divulgado um jornal com a equipe postada como campeã mundial. Tinha uma pressão política, que os jogadores deixaram a concentração e foram para o estádio, se concentrar no estádio de São Januário, onde teve discursos políticos de todo mundo queria ter um pedacinho daquela conquista, né? Um pouco, e era muito permissivo porque os próprios dirigentes da CBD da época e o próprio Flávio Costa, ele era candidato a vereador, alguns jogadores também tinham intenções políticas, então uma pressão que era aceita por todos, porque todo mundo tinha os seus interesses ali dentro da seleção, enquanto a seleção uruguaia estava totalmente isolada, concentrada no jogo. Por exemplo, eles tinham uma missa 8 horas da manhã, no café da manhã, e na missa já tinha discurso político, o almoço foi atrasado porque teve discursos políticos, e todo mundo que tinha uma candidatura a colocar queria ter uma imagem ligada à seleção campeã do mundo. E os jogadores entraram em campo com essa responsabilidade e no próprio discurso do governador do Rio de Janeiro, na decisão, antes do hino nacional, e ele obrigou, ele anunciou para os jogadores ali na frente do mundo inteiro que, assim como eles cumpriram a obrigação de construir o estádio do Maracanã, eles tinham a obrigação de ganhar o título, de ser campeão mundial, ali já no gramado, com o time no gramado. E assim, eles devem ter sentido essa pressão. Então, conforme ia se sucedendo os erros de marcação e tudo, esse peso ia se dobrando, de forma que aumentou a confiança quando o Friaça fez o gol lá que abriu o placar e o Brasil tomou a virada, porque estava acomodado também nessa condição dessa pressão que eles vinham conseguindo, mas é uma pressão que ficou sobre os jogadores brasileiros, que favoreceu os jogadores do Uruguai, que jogaram relaxados sem a responsabilidade do título. Foi o que acabou pesando na decisão. Outra coisa, Nelson, claro que a seleção brasileira sempre deixa de fora jogadores muito bons, às vezes craques formidáveis. Nós temos exemplo aí de um Dirceu Lopes, que nunca jogou uma Copa do Mundo, um Zé Carlos, que nunca jogou uma Copa do Mundo. E na Copa de 50, apesar de tantos craques e 2 fenômenos, como Zizinho e Ademir de Menezes, e ainda havia Jair Rosa Pinto, Bauer, Barbosa. Era um time muito forte. O Tesourinha iria, se não tivesse se machucado, né? Tesourinha se machucou. Mas o Nelson, que conseguiu se transportar para o Rio de Janeiro de 1950, você, se lá estivesse, teria ficado surpreso com a ausência de Heleno de Freitas? E pelas suas pesquisas, foi de fato um problema pessoal do Flávio Costa com o Heleno
que tirou o Heleno da Copa de 50, Nelson? Zaidan, o Heleno, na verdade, em 1950, ele já tinha o problema da doença dele, já vinha se agravando, e a relação com os próprios dirigentes, né, que ele tinha problemas que fogem ao campo, né, ao futebol. Ele vinha sofrendo, ele tinha sido expulso, assim, num jogo, ele estava no final já da carreira dele, ele já estava no América, ele sonhava, mas, assim, ele era expulso por motivos infantis, então eu não acredito que ele teria condições de ajudar a seleção naquele momento. A época do Heleno de Freitas ali na seleção é mais ali no Sul-Americano de 46, 47 ali atrás, mas em 50 ele já não tinha como ajudar a seleção brasileira com o futebol dele, porque ele podia ser expulso com 2, 3 minutos de jogo, como ele estava sendo pelo América. Tanto que ele só fez uma partida no Maracanã naquele ano e foi expulso jogando pelo América. Então não era, ele tinha um gênio complicado que ele não tinha como contribuir com o futebol na seleção. E também o pessoal não podia confiar nele. Assim como o Leônidas também tinha um problema com os dirigentes, vinha na reta final da sua carreira e também não pôde jogar por motivos parecidos. Eu acho que o momento do Heleno de Freitas era mais no meio dos anos 40. Em 50 ele não tinha muita condição de contribuir com a seleção, não. Só lembro que em 50, quando ele vai para o Júnior Barranquilla, Sim. O Gabriel Garcia Marques escreve sobre o senso de cálculo, os movimentos calmos de investigador e os resultados rápidos e surpreendentes. Sim. E em 51, ele ainda passa pelo Vasco. Eu tenho uma visão diferente, acho que caberia o Heleno mais, digamos que tenha prevalecido ali essa versão da CBD e do Flávio Costa, né, sobre o Heleno de Freitas. Mas é isso. Ô Nelson, no seu livro tem relatos emocionantes assim do pós-jogo, né, contra o Uruguai. E você fala ali que o lateral Bigode era dos que mais choravam no vestiário e tal. Mas eu queria saber de você a respeito das pesquisas que você fez sobre o Barbosa, da imagem, do que o Barbosa representava à época da Copa e o que aconteceu com a vida dele na sequência. Tudo que a gente tem de referencial é o que ele sofreu ao longo da vida, do que veio depois da Copa do Mundo com a responsabilização pela não conquista do título. Certo. Então, é que o Barbosa, ele teve muito dessa pressão fora de campo, né? Principalmente fora de campo, de uma pressão dos torcedores que tinham atribuído ele como uma falha no gol do Didia, mas dentro da seleção ele sempre foi muito respeitado, nunca teve tanta pressão, tanto que ele continuou na seleção no Sul-Americano de 52 e foi campeão em 52. Agora, fora de campo era um problema, porque atribuíram uma falha a ele, e eu perguntei para o Humberto Peron, que ele é um especialista da posição de goleiro, que se tinha sido uma falha. E ele, como especialista, ele disse que não foi nenhum frango, mas também ele disse que era uma bola defensável e também não era um frango. E depois eu vi a entrevista do Emerson Leão, que dispensa apresentações, e ele falou que também não tinha sido um frango. Tecnicamente não teria sido um frango, que ele próprio já tinha tomado gols parecidos. Então a pressão é mais atribuída não a uma falha, mas à derrota de uma defesa possivelmente defensável. Mas é uma pressão que ele sofreu nas ruas com o próprio povo acusando ele. Isso foi fora de campo. Em campo ele continuou sendo muito respeitado até o final da carreira dele. Ele foi tratado como um ídolo dos próprios jogadores. E o maior goleiro da história do Vasco, né? Com certeza. Agora, Nelson, é claro que o grande craque uruguaio era Schiaffino, né? Que brilhou também na Itália, no Milan.
Mas no imaginário nacional brasileiro ficou, claro, a figura de Obdúlio Varela, o Nossa, grande verdade. líder. O Nelson Rodrigues, aliás, fez crônicas e crônicas falando sobre Obdúlio Varela e a maneira como ele encabulou o time brasileiro. Pela aquilo que você pesquisou, por aquilo que você leu, pelas pessoas com quem você conversou, qual foi o papel de Obdúlio Varela e se de fato ele teve um papel decisivo no título uruguaio de 50? O papel decisivo é que ele voltou como líder. Ele, na verdade, ele já estava se aposentando lá no Penharol, quando ele foi chamado, que os jogadores estavam voltando de uma greve. Ele tinha um papel de uma liderança muito grande, e os dirigentes eles respeitavam ele porque ele era um caudilho, né, do futebol uruguaio. Mas ele era muito gentil. Eu conversei com o seu José Maria de Aquino, que fez uma entrevista fenomenal com ele. E ele fala muito disso. Ele é uma pessoa muito educada, gentil, mas é uma pessoa extremamente correta, que tinha um calo para os dirigentes. Mas a liderança dele em campo, aos berros, para encorajar seus colegas, é que ficou do histórico tapa que ele teria dado em Bigode, que ele sempre negou, que assim, no rádio fala que, na transmissão do jogo, que ele passou a mão no pescoço, mas o que ficou para a história é que ele teria dado um tapa no Bigode que desmoralizou a seleção brasileira inteira. Então, à medida que o tempo foi passando, o impacto da partida do Obdúlio aumentou, né, com a lenda da vitória. Mas ele sempre foi um cara super gentil e super respeitador com o Brasil. E o problema dele com os dirigentes era tão grande que mesmo após o título ele nem acompanhou a delegação para não comemorar junto com os dirigentes nos restaurantes aqui no Rio de Janeiro. É uma figura ímpar, que é o símbolo da raça até hoje do futebol uruguaio, né? Que é o que levou o Uruguai ao título, mesmo após ter sofrido gol, quando ele segurou a bola para acalmar o time, foi lá reclamar com o árbitro para esfriar a torcida, com a esperança de anular o gol do Friaça. Assim, ele é o simbolismo do caudilho, do raçudo, que levou o Uruguai aos berros a virar o jogo em cima do Brasil, né? Então, por isso ele tem um simbolismo muito grande até hoje no futebol uruguaio. A camisa dele daquele jogo está exposta lá e é a mais fotografada do museu do Estádio Centenário. Nós estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o Nelson Neto, autor do livro 1950, Brasil, a Copa do Mundo do Maracanaço. Ô Nelsinho, me fala uma coisa, a gente nas primeiras Copas viveu uma situação de organização com algum nível de precariedade para que houvesse deslocamentos de delegações e tudo era novo ainda, de como juntar as seleções num mesmo local ou dividir em subsedes e transformar isso num evento que pudesse levar o público ao estádio e ser um sucesso. Como é que se posicionou a Copa do Mundo aqui no Brasil nesse nível de organização? Esse ato que houve entre a Copa de 38 e a Copa de 1950 fez com que problemas fossem resolvidos e a gente teve aqui um evento que teve que tamanho do ponto de vista organizacional naquele momento da história do futebol? Então, Ronald, era um novo modelo também, porque as seleções, por exemplo, em 38, 34, a seleção do México viajou para fazer o último jogo da eliminatória para a Itália, para disputar uma vaga com os Estados Unidos para entrar na Copa na semana seguinte. Então ele viajou milhares de quilômetros para fazer uma partida e voltar para casa. Então, de forma que o modelo para a Copa de 2050 foram separadas por grupos, para que as seleções também passassem um maior período, jogassem mais jogos. E assim, diferente de que foi em outros lugares, que era um mata-mata, a seleção se baseava numa cidade e jogavam todas as partidas na cidade e mudava de cidade quando fosse para outra fase, classificava para a fase seguinte. E assim, no Brasil, as dimensões foi muito semelhantes nesse termo de deslocamento, porque na Copa de 38 o Brasil
viajou para a França de ponta a ponta, enquanto a Itália viajou em lugares próximos, então tinha um desgaste maior, e foi esse exemplo que a organização aqui no Brasil teve esse deslocamento. As seleções jogavam um jogo em Recife, depois jogavam outro em Curitiba, e foi justamente por essa razão que a seleção da França se recusou a mandar a seleção dela, porque ela tinha sido convidada, e ela recusou porque estava agendado um jogo com Uruguai e Minas, o outro jogo em Recife, e eles acharam que a dimensão do Brasil não era própria para fazer uma Copa do Mundo nesse modelo. Tanto que quando a Iugoslávia foi eliminada pelo próprio Brasil no Maracanã e tinha feito um jogo em Curitiba, ela foi eliminada, perdeu 2-0 para o Brasil e jogava pelo empate para eliminar o Brasil da Copa, na terceira partida. E quando eles foram eliminados por 2-0, foi esse mesmo argumento que a França usou para não ter vindo. Eles achavam que eles tinham muito deslocamento, enquanto o Brasil jogava no Rio de Janeiro e em São Paulo. Então, é um modelo que ainda estava se aprimorando, que foi melhorando na Copa seguinte, depois de 54, que cada um ficou numa cidade. Mas era uma evolução natural da Copa de 38 para 50, estava dentro daqueles padrões. Nelson, a Copa de 50 ela é única quando ela é contextualizada, né? Porque ela é a primeira Copa depois da maior guerra que a humanidade já enfrentou, já viveu. E, obviamente, a guerra atingiu a Ásia, a América do Norte em alguma medida, mas o continente devastado foi a Europa. Sim. E é claro que isso tem consequências em todas as coisas, né? Gerações foram dizimadas, milhões e milhões morreram. E é claro que 5 anos depois do fim da guerra, seria difícil imaginar as seleções europeias com quadros formidáveis, né? Afinal de contas, eles ainda se reerguiam da guerra. E a Itália ainda perdeu o seu melhor time na época, que era o Torino, né? Que houve o desastre aéreo em 49, o time do Valentino Mazzola, o pai do Sandro Mazzola, que jogou na década de 60 e 70. Mas nós tivemos também, apesar de ser logo depois da guerra, 5 anos depois da guerra, finalmente a Inglaterra dizendo, eu vou, né? Tá bom, eu vou participar disso aí, né? Um choque de realidade, né, Zaidan? Ela sempre rejeitou, e ali, claro, já era o fim do Império Britânico, né? A Inglaterra só nominalmente constava como potência mundial, não era mais. De qualquer maneira, apesar de todos esses fatores, da guerra que dizimou gerações inteiras e de todas as dificuldades naquele período, a Inglaterra, ela chegou com alguma empáfia, e aí ela sofre aquela derrota para os Estados Unidos no Independência em Belo Horizonte, mas ela imaginou que brincaria entre, abrindo aspas aqui, né? Os amadores, ela brincaria entre os amadores e era a grande favorita, ou ela chegou, até em razão das circunstâncias, chegou sabendo que dificilmente ganharia o título? Então, era a primeira vez que a Inglaterra deixava a Europa, né, na verdade, para vir para a América do Sul. E, assim, eles tinham tanto a verdade que eles achavam que ia encontrar uma facilidade que a maior estrela da época, não só da Inglaterra, mas do mundo, era o Stanley Matthews, o ponta direita. Stanley Matthews, ele nem foi utilizado. Enquanto a seleção da Inglaterra estreou contra o Chile, ele não estava nem no Rio de Janeiro, ele estava passeando, estava vindo do Canadá. Porque assim, a preparação da Inglaterra, eles foram primeiro para o Canadá e depois vieram para o Brasil. E quando eles vieram para o Brasil para estrear contra o Chile, Stanley Matthews ainda estava no Canadá, ele nem chegou vir no Brasil e nem jogou contra os Estados Unidos também, porque eles dispensaram porque não seria necessário gastar a energia dele, que ele já era um senhor, né, já tinha mais dos seus mais de 35 anos, e ia aproveitar ele nos jogos mais importantes só. E tanto que quando ele entrou em campo no Maracanã, era só para jogar contra a Espanha, valendo a classificação, e também foi derrotado.
eles acharam que iam ganhar o jogo, mas o maior incômodo deles eles achavam que o gramado estava muito abaixo do padrão deles da Inglaterra. Eles reclamavam muito das acomodações no Rio de Janeiro, em Minas, que também estava muito abaixo da Inglaterra, e foi a desculpa que eles usaram lá para a imprensa da Inglaterra quando eles voltaram. Mas o próprio Stanley Matthews, ele admite que no livro dele que eles menosprezaram aqui, que tinham cometido um erro, que eles deviam realmente passar a acompanhar mais de perto o futebol na América do Sul. E assim, eles imaginaram que ia levar na brincadeira aqui a Copa do Mundo, porque não tinha nenhum nível para enfrentar eles, que foi o motivo que eles se afastaram. E eles só vieram justamente porque eles achavam que iam ganhar, né? Senão não teriam nem vindo. O Ronald, é interessante que na primeira derrota da Inglaterra em Wembley, que foi para a Hungria, né, em 53. 6-3. 6-3. E depois do. Não é que foi depois do jogo, né? Depois do espetáculo 53. húngaro, da festa húngara, do massacre, né? O técnico inglês disse. O técnico inglês falou, não, foi um acidente, né? Aí tem a revanche em Budapeste, 7-1. 7-1 para a Hungria, 7-1, que era um time. E o Stanley Matthews continuava na seleção, ele jogou contra a Hungria. 54 também. E jogou até a década de 60, ele termina a carreira com 50 anos. E eu só me lembrei aqui, Nelson e Ronald, porque o Newton Santos tinha uma história de que no Brasil e Inglaterra o Stanley Matthews deu muito trabalho para o Newton Santos. Verdade. E uma vez o sujeito perguntou, o Newton, é verdade que o Stanley Matthews te deixou sentado, né? Isso o irritava muito. Aí ele falou assim, Ronald, ele falou assim, gente, para com isso, eu marquei o Julinho Botelho. Ai, muito bom, muito bom. Gente, olha, o papo tá bom demais, mas eu levaria isso aqui até meio-dia, mas aí o Danilo Gobato não ia deixar por causa do bom e do melhor que veio na sequência aqui da programação da Rádio Bandeirantes. Ô Nelson, me fala uma coisa, como é que faz para as pessoas terem acesso não só ao livro que fala de maneira brilhante da Copa de 50 e tudo que envolveu essa competição, mas os outros livros que fazem parte do teu acervo brilhante da história das Copas? Estão todos disponíveis na Editora Dialética. Tem o site da Editora Dialética, estão todos lá disponíveis. E é uma coleção realmente imperdível. Eu mal posso esperar para o livro de 1954, que é a Copa do Mundo do Milagre de Berna, que nós vamos falar muito da Hungria e também da Alemanha. Mas, sem dúvida, vai ser demais. E só para finalizar de minha parte aqui, teve um prefáciozinho de gente da casa, né? O livro de 1950, né, Nelsinho? Isso, Mauro Bettins, muito generoso, fez um trabalho incrível. Maravilha. Nós conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com o Nelsinho Neto, que é também o Nelson Gonçalves da Silva Neto, que sempre nos atende para falar da história das Copas, com essa decisão da vida dele, que é fazer livros que nos tragam visões completamente diferentes e novas daquilo que aconteceu nesses eventos da história do futebol. Nelsinho, muito obrigado mais uma vez pela tua atenção conosco. Até uma próxima. Obrigado, Zaidan. Obrigado pela oportunidade. Nelson. Obrigado, Ronald. E estamos sempre disponíveis aí para atender vocês. Valeu. Muito obrigado. Grande abraço. Agora 9h31, a gente já volta.